Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Hoje nós voltamos aos assuntos voltados ao concurso público, já passamos a prova do exame do CFC, então vamos voltar agora o foco nas provas de concurso, no que cai, como cai e fazer aquela nossa revisão que a gente sempre faz daqueles principais assuntos. Para a aula de hoje, como você deve ter visto no título do vídeo, o tema será variações patrimoniais. Então nós vamos entender tudo sobre as variações patrimoniais, aumentativas, diminutivas, o que são, como se aplicam, como caem na prova. E lembrando também que isso seria um complemento daquela aula que nós vimos sobre o PCASP. Em alguns dos exemplos você vai ver que muito do PCASP você vai utilizar para entender um pouco a dinâmica das variações patrimoniais. Então, depois que você assistir essa aula, recomendo que você faça a revisão, dê uma olhadinha em relação ao PCASP, caso você não tenha entendido direito. E caso você esteja vendo essa aula pela primeira vez, lembro vocês que existem diversas outras aulas voltadas aos concursos de contador, que lá eu vou acompanhando semana a semana vocês com diversos assuntos. Então nós já vimos como é o PCASP, já vimos em relação à dívida ativa e outros temas que caem muito em relação aos concursos. Agora nós vamos partir para as questões. Para você que está chegando agora, eu sempre bato nessa tecla e gosto de relembrá-los que nós somos o CFC Academy, trabalhamos não só com os concursos públicos, mas também com o exame de suficiência voltado para a contabilidade. Então, se você está no seu último semestre, no último ano, ou é um recém-formado e ainda não tem o seu CRC, lá na nossa página você vai encontrar os nossos cursos que vão te ajudar na aprovação. Relembrando um pouquinho dos nossos produtos, nós temos a comunidade do contador concursado, que é focado para os concursos públicos voltados para o cargo de contador. Temos também o método 3R, que aí seria voltado para a certificação contábil, para que você consiga passar no seu CRC e poder exercer a profissão de contador. E nós temos também o CFC Questões. Lá no CFC Questões, agora nós já temos mais de 6.000 questões voltadas para o concurso e para o exame de suficiência. Então, você alinhando os nossos materiais com as aulas, com as questões, você vai ver um escopo bem completo daquilo que você pode fazer em relação à sua preparação. É muito importante você não ficar só na teoria. Lembrando que a resolução das questões é o principal para você entender como cai, as principais pegadinhas e como você vai poder acertar aquela questão na sua prova. Relembrando, a aula de hoje nós vamos aprender sobre as variações patrimoniais. O meu nome é Claudinei Oliveira. Caso você queira me conhecer um pouco mais, no Instagram, meu Instagram é Claudinei Concursos. Lá eu falo de concursos voltados para a área contábil também. Então, entra um pouco em relação a controlador interno, analista de orçamento e diversos outros cargos voltados para a contabilidade. E também eu tenho um canal no YouTube que é Claudinei Concursos. E lá eu falo de concursos de uma forma um pouco mais abrangente. Então você vai conhecer lá diversos outros conteúdos que você vai aproveitar para concurso. Então aí no YouTube não seria focado apenas para os cargos de contador. E aqui, iniciando aqui a nossa aula, eu trouxe primeiro algumas definições em relação às variações patrimoniais, lembrando que eu sempre pego como base o MCASP mais atualizado. Então, para você que está chegando agora e não está ambientado com todos os conceitos em relação aos concursos, ao tema da contabilidade pública, nós na contabilidade pública temos o MCASP, que é o Manual da Contabilidade aplicado ao setor público. Anualmente, a Secretaria do Tesouro Nacional atualiza esse manual conforme alguns lançamentos, recomendam-se a forma que é para ser feito, serve também como consulta caso você entre em algum ente que não tem um contador um pouco mais experiente, você não vai ficar perdido. Você pode recorrer a esse MCASP. Recomendo que você entre também, digite no Google MCASP, você consegue ver o de 2024, que é o mais atual, porque em algumas bancas eles utilizam o MCASP para elaborar algumas questões. Então você entender um pouco da dinâmica ali dos principais relatórios já vai te ajudar. Claro que o MCASP ele tem mais de 500 páginas e você não vai ler ele como um livro, porque pouco você vai conseguir absorver em relação àqueles conteúdos. Mas, conforme você for vendo a teoria, tanto por PDFs, questões e fazendo as revisões, é ideal sim que você volte lá no MCASP e reforce aqueles conhecimentos que você já tem, uma forma de aprofundar
um pouco mais. E agora, iniciando em relação aos conteúdos, aqui temos as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas. Fazendo aquele paralelo com o que a gente viu nas aulas anteriores, nós vamos utilizar, para exemplos de VPA e VPD, as contas do PCASP de números 3 e 4, que são as variações patrimoniais diminutivas e as variações patrimoniais aumentativas. Seria como se fossem as nossas receitas e despesas, por exemplo, da contabilidade privada. Só fazendo esse paralelo para ficar um pouco mais fácil para que você entenda. E aqui eu vou ler um pouco do conceito em si, como está no MCASP para você, e você pode acompanhar, fazer suas anotações. Eu sempre recomendo que você tenha as suas anotações, para que depois você consiga fazer a sua revisão de uma forma um pouco mais eficiente. Então, as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas são transações que promovem alterações nos elementos patrimoniais da entidade do setor público e que afetam o resultado. Se você prestar atenção assim, quando ele fala em relação a elementos patrimoniais, quando nós falamos do PCASP, aí nós utilizamos a nível patrimonial as contas de número 1, 2, 3 e 4. Então, os 4 primeiros níveis são referentes ao patrimônio. E ali as contas de números 5 e 6 são focadas mais na parte orçamentária, então não vou entrar em relação às VPAs e VPDs. Lembrando também que nós temos até o nível 8, que aí seria 7 e 8, são as contas de credores e devedores. E aqui nós temos um pouco da definição das VPAs. Então, a VPA é a variação patrimonial aumentativa, que corresponde a aumentos da situação patrimonial líquida da entidade, não oriundos de contribuições dos proprietários. E as VPDs correspondem à diminuição da situação patrimonial líquida da entidade e não oriundas de distribuições aos proprietários. E aqui nós temos em relação à continuação do MCASP, que ele aborda um pouco mais aprofundado em relação às VPAs e VPDs. Agora nós vamos entender um pouquinho do reconhecimento das variações aumentativas e diminutivas. Aqui temos nas transações com contribuintes e terceiros, quando estes efetuarem o pagamento ou assumirem compromisso firme de efetivá-lo, quer pela ocorrência de um fato gerador na natureza tributária, investidura na propriedade de bens anteriormente pertencentes à entidade, ou fruição de serviços por estes prestados. Eu gosto sempre de fazer alguns paralelos em relação à matéria e o nosso dia a dia. Deixa eu até voltar a câmera aqui. Então, para quem já acompanhou outras aulas, percebeu que muitos dos exemplos que eu dou é em relação à prefeitura. Eu tenho essa didática em relação a isso porque eu acredito que fica mais próximo para todos. Então, na sua prefeitura, você deve acompanhar, por exemplo, em relação aos valores que você na sua casa gasta com o IPTU, e entre outros impostos municipais. Então, esse tipo de paralelo que você faz fica mais fácil. Então, se você pegar apenas a lei e for lendo, não vai servir muito em relação à forma de estudo. É positivo, sim, mas claro que você não vai focar só em baixar uma lei e sair lendo. O ideal é que você tente fazer alguns paralelos daquilo que você está vendo, está lendo daquela lei, e também na prática, como é no dia a dia também. Então você consegue ver em pequenos detalhes a administração pública ao seu redor. Então, seja caso você more perto de uma escola, de um posto de saúde, seja em relação às iluminações públicas ou os impostos que você paga, você consegue fazer esse paralelo e isso vai te ajudar mais no dia da prova para que você interprete em relação a esses conceitos. Agora, voltando aqui. Agora B. Quando da extinção parcial ou total de um passivo qualquer, seja o motivo, sem desaparecimento de concomitante com ativo de um valor igual ou maior. Então, o que nós podemos entender aqui em relação a esse B? Quando nós falamos da extinção, seria, por exemplo, a extinção de um valor que o ente público teria a receber. Nesse caso, seria, por exemplo, uma VPA de uma conta dedutora. Nesse exemplo, você pode fazer um paralelo da mesma forma que a contabilidade privada faz. Nós temos as contas de receita e temos aquelas contas dedutoras da receita. Aqui no C, pela geração natural de novos ativos, independentemente da intervenção de terceiros, e D, no recebimento efetivo de doações
e subvenções. Então, quando nós falamos em relação aos entes públicos, em alguns casos, eles recebem também doações. Por exemplo, existem cidades que alguma empresa particular gostaria de doar, por exemplo, alguns computadores para uma escola em específico. Aqueles computadores têm que ser lançados na contabilidade como uma VPA. Agora, considera-se realizada a variação patrimonial diminutiva quando deixar de existir o correspondente valor do ativo por transferência de sua propriedade para terceiro. B. Diminuição ou extinção do valor econômico de um ativo. Ou seja, como nós vemos na contabilidade privada, é quando a gente fala em relação à baixa de um ativo. C. Pelo surgimento de um passivo sem o correspondente ativo. E aqui nós seguimos em relação ao conceito. Agora, o reconhecimento de uma VPA antes da ocorrência da arrecadação da receita orçamentária. Nós já tivemos uma aula também falando sobre receitas e despesas orçamentárias, extra-orçamentárias, a diferença de uma para outra. Então, aqui, o próprio MCASP, ele traz um exemplo de como deve ser feito esses lançamentos. Então, por exemplo, considere que o fato gerador do Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana, o IPTU, ocorre em 1º de janeiro de cada ano. Neste caso, o reconhecimento do direito e da VPA deve ser feito no momento do fato gerador e não no momento da arrecadação, que ocorrerá futuramente. No momento do fato gerador, em 1º de janeiro, a natureza da informação patrimonial. Então aqui, como nós podemos ver, um débito nas contas de número 1, as contas de número 1, lembrando em relação ao PCASP, são referentes ao ativo. E também um crédito nas contas, no plano de contas de número 4. E o número 4 seria a nossa VPA, a variação patrimonial aumentativa. Ou seja, lançamos uma receita no nosso ativo e também fizemos o lançamento da nossa receita na VPA. E aqui no exemplo, como nós estávamos falando do IPTU, nós temos o crédito tributário a receber e impostos sobre patrimônio e renda. E aqui, depois de todas as variações que nós vamos ter ao longo do exercício, nós temos o resultado patrimonial. Então, como conceitua o MCASP, o resultado patrimonial corresponde à diferença entre o valor total das VPAs e o valor total das VPDs, apurado na demonstração das variações patrimoniais do período. Como nós já vimos, temos também os relatórios das variações patrimoniais, que é um relatório que o ente público tem que divulgar também. Caso o total das VPAs seja superior ao total das VPDs, disse que o resultado patrimonial foi superavitário, ou que houve um superávit patrimonial. Caso contrário, diz que o resultado patrimonial foi deficitário e que houve um déficit patrimonial. E agora nós vamos começar a bateria de questões. Eu sempre gosto de frisar que o importante, quando você está aprendendo sobre algum conteúdo, é que você pegue e faça um grande número de questões. Porque, por mais que nós vemos uma videoaula ou lemos um PDF sobre aquele tema, de início parece que entendemos tudo. Mas quando a gente vai se aprofundar nas questões, como cai, aí que nós vemos se aprendemos ou não. E também, cada banca tem um tipo de pegadinha que gosta de fazer sobre esse tipo de questão, sobre esse tipo de tema. Então, quanto mais questões você fizer, melhor você vai entender sobre aquelas principais pegadinhas, como cai, e como você vai conseguir acertar a questão na prova, que é o mais importante para a gente que faz concurso. Então, a primeira questão foi da banca FCC, o ano de 2025. Lembrando que a FCC é a Fundação Carlos Chagas. Foi para o cargo de analista judiciário, TRT15, para a área administrativa. A demonstração das variações patrimoniais referente ao exercício financeiro de 2024 de uma entidade pública, de acordo com o Manual da Contabilidade aplicado ao setor público,
apresenta como VPA o valor referente ao registro. A. Da entrada de caixa a título de contribuição das partes externas, que aumenta a sua participação no patrimônio líquido da entidade. B. De ativos contingentes, oriundos de reivindicação por meio de processo judicial, com resultado incerto. C. Da arrecadação, em fevereiro de 2024, de receitas correntes lançadas em janeiro de 2023. D. De ativo financeiro resultante do recebimento de depósito em calção ao ser devolvido em agosto de 2025. E alternativa E. Do recebimento em dinheiro doado por uma entidade privada sem condições atreladas à doação. Então, nesse caso, o que o comando da questão quer saber de nós? O principal é em relação ao registro de uma VPA. Então, ocorreu uma VPA no balanço. Qual é a situação que faz com que seja feita essa VPA? Em todos os casos aqui, o que mais se enquadra, como nós vimos até no exemplo no início dessa aula, é em relação ao recebimento de dinheiro doado por uma entidade privada sem condições atreladas à doação, que foi aquele exemplo que eu falei sobre a doação de computadores. Nesse caso, seria uma doação sem contraprestação. Então, seria lançada ali uma VPA no nosso balanço. Então, o gabarito, letra E. Próxima questão é da Banca CESP, ano de 2025, foi para o cargo de analista em finanças públicas da Cefaz do RJ. O tratamento contábil de impostos em determinado ente federado tem como reflexo o seguinte fluxo de registro contábeis: previsão da receita orçamentária, lançamento do fato gerador, arrecadação, recolhimento, prestação de contas. Nessa situação, o reconhecimento da variação patrimonial aumentativa, então aqui ele quer saber sobre a VPA, deve ser contabilizado no efetivo recolhimento dessa receita aos cofres públicos. Então, é igual aquele exemplo que nós vimos no início da aula. Você não vai fazer o lançamento, por exemplo, de IPTU só quando a pessoa foi pagar o IPTU. Quando vira o ano e já faz jus aquele fato gerador, o contador vai fazer o lançamento referente àquele IPTU a receber, como uma VPA. Então, nesse caso, nós já podemos descartar a alternativa A, que ele fala que uma VPA só seria lançada no momento do recolhimento. E como vocês já devem ter acompanhado na última aula, nós temos a LOA. Então, na LOA, nós só dizemos a previsão de todas as receitas e despesas. Essa receita ela já está prevista. Então, ela já foi lançada a partir do momento que ocorreu aquele fato gerador, que não foi no exemplo da virada do ano. Então, nós já podemos desconsiderar aqui a alternativa A. Alternativa B, quando for realizada a prestação de contas. Então, se nós formos entender em relação a essa movimentação da nossa variação patrimonial, essa alternativa está falando que nós só vamos fazer o lançamento quando for realizada a prestação de contas, ou seja, depois ainda do efetivo recolhimento, ou seja, nesse exemplo seria depois ainda da alternativa A. Então também já podemos desconsiderar. Essa aqui já não faz sentido também. C. Concomitantemente com o registro contábil da previsão da receita orçamentária. D. Em função do fato gerador no lançamento.
E E, quando houver arrecadação da receita orçamentária. Nesse caso aqui, podemos eliminar a alternativa E também, que fala em relação à arrecadação da receita, porque aqui está alinhado com o exemplo da A e da B, que nós já podemos descartar. Vai sobrar aqui as alternativas C e D. O nosso gabarito dessa questão é a alternativa D, e agora nós vamos analisar o motivo dela. Deixa eu apagar aqui. Nosso gabarito é a alternativa D. E qual seria o erro em relação à alternativa C? Aqui a alternativa C diz que esse lançamento, esse reconhecimento vai ser concomitante com o registro contábil da previsão da receita. E nesse caso está errado, porque nós faremos a LOA no segundo semestre do ano anterior, e esse lançamento ele só é feito a partir de 1º de janeiro, lembrando do exemplo do início da aula, que é o IPTU, conforme aconteceu aquele fato gerador, que no exemplo do IPTU é a virada do ano, é o 1º de janeiro, aí sim nós fazemos o lançamento. Nesse caso, a alternativa C já afirma que o lançamento vai ser feito, por exemplo, no segundo semestre do ano anterior, referente à receita do ano seguinte. Então, esse é o erro da alternativa C. E o nosso gabarito é a alternativa D, porque aí sim é em função do fato gerador no lançamento. Lembrando do exemplo do IPTU, que seria em 1º de janeiro do ano vigente. Próxima questão, Banca Selecom, foi do ano de 2024 para o cargo de analista legislativo, Câmara Municipal de Rondonópolis, para a especialidade de contabilidade e finanças. O fator que provoca uma variação patrimonial diminutiva refletida no demonstrativo contábil corresponde a... Então, nós vamos procurar aqui uma VPD. Sempre recapitulando com vocês, nós temos as VPAs, que é a variação patrimonial aumentativa, e temos a VPD. Nesse caso, nós vamos procurar a VPD, que é a saída de valores. Alternativa A, baixa de bens inservíveis? Sim, faz sentido, como a gente viu no início da aula, mas vamos analisar as próximas alternativas. E até mais uma dica para você que sempre faz provas. Em alguns casos, claro que vai depender em relação a como você vai estar com o seu tempo na prova, se estiver apertado ou não. Mas em alguns casos, pode ser que quando a alternativa logo de cara já está na A, pode ter alguma pegadinha. É sempre bom, por mais que você suspeite que a alternativa correta é A, leia as outras alternativas para ter certeza que o gabarito é a alternativa A mesmo. Então vamos analisar aqui a alternativa B. A incorporação de bens doados. Nesse caso, podemos eliminar a B, porque a incorporação seria uma VPA e não uma VPD, que é o que a gente está procurando. Então já podemos riscar. C, o cancelamento de restos a pagar. E D, a inscrição de créditos em dívida ativa. Inscrever créditos em dívida ativa aumenta sim o patrimônio, mas nesse caso não seria a nível de receita, seria lá no ativo, então podemos eliminar a alternativa D.
E ficaríamos aqui entre dúvida entre a A e a C. O cancelamento de restos a pagar também poderia aumentar, mas nesse caso não é nosso gabarito, porque nós estamos procurando algo em relação à conta de número 4 do plano de contas aplicado ao setor público, que nesse caso seria a alternativa A, baixa de bens inservíveis. Só uma correção, nós estamos procurando uma VPD e não uma BPA. Então, fazendo essa breve correção, nós estamos procurando uma VPD. O erro da C aqui é uma VPA, a D é uma VPA e a B também é uma VPA. A única que diminui nosso patrimônio é a alternativa A, baixa de bens inservíveis, que é o nosso gabarito. Alternativa A. Próxima questão da banca FCC para analista judiciário, do TRT da 11ª região, área administrativa. Uma variação patrimonial quantitativa, de acordo com o Manual da Contabilidade aplicado ao setor público, decorre de um reconhecimento. Alternativa A, do recebimento antecipado de tributos em dezembro de 2023, cujo evento tributável ocorre em 2024. Como a gente viu, já está errado essa aqui. O recebimento de um tributo não vai ser lançado em dezembro de 2023, nesse exemplo. B, de variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente, referente aos serviços que serão prestados no curto prazo. C, de produtos alimentícios recebidos concomitantemente à liquidação da despesa, que serão mantidos para a distribuição gratuita por meio de cestas básicas. D, de bens em espécie recebidos em doação, sem condições a ela atreladas, que nesse caso seria uma doação sem contraprestação, como nós já vimos. E a alternativa E, de obrigação a pagar resultante da baixa de provisão reconhecida pelo mesmo valor. Nesse caso, qual seria o erro da alternativa E? Aqui no comando da questão, ele fala em relação a uma variação patrimonial quantitativa. A alternativa E, uma obrigação a pagar resultante da baixa de uma provisão, lembrando, vamos supor que nós fizemos uma provisão de R$100, e aí aquele valor de dispêndio se concretiza e nós vamos ter que pagar R$100 mesmo. Como já está provisionado, aí você vai tirar a provisão e lançar aquela despesa, não vai ter mudança numérica, quantitativa no seu demonstrativo. É só um fato permutativo nesse exemplo. Você tirou uma previsão e colocou um lançamento de despesa, mas o valor dos dois estão baixando. Então, nesse caso, não seria uma variação patrimonial quantitativa, seria só qualitativa. Então, esse seria o erro da alternativa E. E o nosso gabarito, então, é a alternativa D. Próxima questão, Banca Selecom, ano de 2024. Como vocês já perceberam, eu sempre busco trazer questões atualizadas e recentes, até para a gente entender o que a banca tem cobrado com mais frequência nesses concursos mais atuais. Então, foi para contador do CRC. Os recursos financeiros provenientes da arrecadação de contribuições sociais compreendem uma mutação patrimonial.
Na demonstração das variações patrimoniais, esses recursos classificam-se como A. Variação patrimonial financeira. B. Variação patrimonial diminutiva. C. Variação patrimonial aumentativa. E D. Variação patrimonial orçamentária. Como nós já vimos, as variações patrimoniais são diminutivas ou aumentativas. Então, com isso, nós já podemos eliminar a alternativa A e a alternativa D. Já eliminaríamos. E aqui no comando da questão, são recursos financeiros provenientes da arrecadação com contribuições. Ou seja, uma arrecadação com alguma contribuição. É uma variação patrimonial aumentativa. E o nosso gabarito é a alternativa C. Próxima questão, o Instituto Consulplan, já conhecido de muitas pessoas que fizeram já o exame do CFC. Ano de 2024, cargo contador público, Câmara Municipal de Itajubá. Conforme a estrutura básica do plano de contas aplicado ao setor público, da demonstração das variações patrimoniais, não pertence ao grupo de variações patrimoniais diminutivas. Então, nós temos que procurar aquela que não pertence. Ou seja, o que não é uma VPD. As despesas de pessoal e encargos. B. Transferências e delegações concedidas. C. Receita de impostos, taxas, contribuições de melhoria. E D. Desvalorização e perdas de ativos e incorporação de passivos. Então, como nós já vimos, uma despesa com o pessoal é uma variação diminutiva. Transferências concedidas também. E a desvalorização e perda de ativos por incorporação de passivos também. O nosso gabarito nesse caso é a alternativa C, receita de impostos, taxas e contribuições de melhoria. Ou seja, aqui ele tentou nos confundir, pedindo para que nós achássemos uma VPA. E o nosso gabarito, alternativa C. Próxima questão, Selecono de 2024, cargo de controlador interno, Câmara de Itabê. E eu sempre gosto de bater nessa tecla, para você que é formado em ciências contábeis, além dos cargos de contador, conforme você for estudando e ganhando mais corpo em relação aos seus conhecimentos, você vai poder fazer concurso também para controlador interno. Geralmente, muitos dos aprovados para controlador interno também têm a formação em contabilidade, porque é uma das formações pedidas para esse cargo, e muitos dos conhecimentos que caem na prova, nos conhecimentos específicos, são da matéria de contabilidade. Então, você sairia um pouco na frente em relação a isso. Agora nós vamos à questão. O exemplo que corresponde a uma variação patrimonial aumentativa, integrante da demonstração das variações patrimoniais é... Então, aqui nós temos que procurar uma VPA. Alternativa A, inscrição de créditos da dívida ativa. B, pagamento de despesas de exercícios anteriores. C, registro de despesas em restos a pagar processados. D, baixa de bens patrimoniais em virtude de obsolescência. Essa questão bem tranquila, nos sobrou só a alternativa A, inscrição em créditos em dívida ativa.
Aqui nós temos um conceito também que gera um pouquinho de dúvida para quem está começando em relação à dívida ativa. Dívida ativa é algo positivo, entre aspas, para um ente público. É aquela dívida que você tem a receber. O ideal é que todos paguem seus impostos no exercício. Mas caso, por exemplo, aquele IPTU não seja pago no exercício correto, aquele valor vai para a dívida ativa, é uma dívida que o ente tem a receber. Então, não confundir, por exemplo, com dívida fundada, dívida consolidada, que é aquela dívida que o ente tem que pagar. A dívida ativa é aquela dívida que o ente tem a receber. Então, o gabarito dessa questão é alternativa A. Próxima questão, banca VUNESP, cargo controlador interno, mais uma de controlador interno. Foi para o SAI de Aparecida. Quando uma autarquia pública consome seu material de expediente, ela deve registrar em conta devedora como procedimento contábil patrimonial. Alternativa A, crédito empenhado a liquidar. B, crédito empenhado liquidado. C, estoques. D, variação patrimonial aumentativa. E E, variação patrimonial diminutiva. Então, nesse caso aqui, nós estamos procurando qual vai ser o lançamento referente ao consumo de material. Em relação a crédito empenhado, não faz sentido, é algo focado na parte orçamentária, são lá das contas 5 e 6, e aqui nós estamos procurando referente à parte patrimonial. Estoques também não faz sentido, está aqui só para nos confundir. Nesse caso, seria uma variação patrimonial diminutiva, uma VPD. Estamos consumindo o nosso material. Então, o nosso gabarito dessa questão é a alternativa E de escola. Próxima questão também da VUNESP. Foi da mesma prova. Sobre a contabilidade aplicada ao setor público, é correto afirmar que as obrigações vinculadas podem originar-se somente por meio de transações sem contraprestação. B, as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas são transações que promovem alterações nos elementos patrimoniais da entidade do setor público que afetam o resultado. C, contribuição dos proprietários corresponde à saída de recursos da entidade a título de distribuição a partes externas que representam retorno sobre a participação ou a redução da participação no patrimônio líquido da entidade. D, distribuição aos proprietários corresponde à entrada de recursos para a entidade a título de distribuição de partes externas, que estabelece ou aumenta a participação delas no patrimônio líquido da entidade. E a alternativa E, o objetivo de todo ativo do setor público é gerar fluxo de caixa positivo para o ente. Nesse caso, o gabarito é a alternativa B. As variações patrimoniais aumentativas e diminutivas são transações que promovem alterações nos elementos patrimoniais da entidade do setor público e que afetam o resultado. VUNESP 2023 para o cargo de analista especialidade contábil. Com relação à classificação de determinadas operações de uma entidade pública, na demonstração das variações patrimoniais, é correto afirmar que o uso de bens e serviços e consumo de capital fixo A, não integram o referido demonstrativo, uma vez que não tem efeito patrimonial. B, são variações patrimoniais substitutivas. C, são despesas variáveis.
D, são variações patrimoniais aumentativas. E E, são variações patrimoniais aumentativas sob a ótica da transferência do uso de bens próprios. Então, para esse comando da questão, nosso gabarito são variações patrimoniais diminutivas. Eu li errado a hora das alternativas, mas o nosso gabarito é VPD. Próxima questão, banca IS 2025, foi para o cargo de contador para o CRC de Santa Catarina. As variações patrimoniais são transações que promovem alterações nos elementos patrimoniais das entidades do setor público. Estas variações são divididas em aumentativas e diminutivas. Assinale a alternativa que apresenta uma variação patrimonial aumentativa. Então, nós estamos procurando aqui uma VPA. Quando deixar de existir o correspondente valor do ativo por uma transferência de sua propriedade para terceiro, então nesse caso não seria uma VPA, é uma VPD, já podemos eliminar. A B, a extinção parcial ou total de um passivo, qualquer que seja o motivo, sem o desaparecimento concomitante de um ativo no valor igual ou maior. Então nesse caso, você fez extinção de uma despesa. Por algum caso, você tinha uma despesa e você não vai mais precisar pagar. Esse lançamento, sim, seria uma VPA. Letra C. Diminuição ou extinção do valor econômico de um ativo. Nesse caso, não, porque seria uma VPD. Letra D. Pelo surgimento de um passivo sem correspondente ativo. Também seria uma VPD. Então, nosso gabarito, alternativa B. Próxima questão, Banca FGV foi para o cargo de consultor técnico legislativo para a Câmara Municipal de São Paulo, especialidade contador. Em 2021, o governo de um município tomou um empréstimo do governo federal. No entanto, em 2023, o governo federal cancelou o empréstimo, de modo que não havia mais dívidas entre o governo municipal e o federal. O governo municipal deve reconhecer, em relação à sua situação patrimonial líquida, alternativa A, um aumento, uma vez que um passivo previamente reconhecido foi extinto. B, um aumento, uma vez que há uma reversão da despesa. C, uma diminuição, uma vez que o perdão de dívida é definido como a contribuição dos proprietários. D, uma diminuição, uma vez que os critérios para reconhecimento do passivo não são mais cumpridos. E a alternativa E, a manutenção do saldo com a mudança da composição, uma vez que há reconhecimento da receita e de despesa igual valor. Nesse caso, a banca tentou confundir o candidato com as alternativas A e B. A alternativa C até a E nós já podemos descartar. Então, nesse caso, o nosso gabarito é a alternativa A, é um aumento, uma vez que o passivo previamente reconhecido foi extinto. Esse é o nosso gabarito. Eu só preciso confirmar em relação à alternativa B, porque eu não encontro um erro em relação a ela. Tem uma coisa que eu sempre bato na tecla nas nossas aulas, é que pode acontecer de ter uma alternativa que responde melhor ao comando da questão. Mas nesse caso, poderia até entrar no recurso quem colocou a alternativa B. Depois nós podemos até, por curiosidade, dar uma olhada nesse gabarito, se essa questão foi anulada.
Mas geralmente as pessoas vão ficar em dúvida entre a A e a B. Mas o gabarito é a alternativa A porque ela responde melhor o comando da questão. Próxima questão, CESP 2024, Auditor de Controle Externo, Tribunal de Contas do Paraná. Considere que determinada entidade governamental tenha apropriado a folha de despesa de pessoal do mês corrente, cujo pagamento se dará no mês seguinte. Nesse caso, o registro da variação patrimonial diminutiva deve acontecer A. Quando houver pagamento da folha. É aquele mesmo exemplo, aí naquele caso em relação à receita, de quando a pessoa vai fazer uma VPA só quando receber o IPTU, aquela prefeitura. Nesse caso não faz sentido fazer o lançamento só quando tiver o pagamento ou o recebimento. Então, logo de cara, já podemos descartar um. B. No encerramento do exercício financeiro, essa é pior ainda. Uma vai ser só quando receber, a outra vai ser só no final do ano. Então, vamos descartar essas duas. C. No momento da fixação da despesa na lei orçamentária anual. Esse é aquele exemplo que eu falei em relação ao segundo semestre do ano anterior. Também não. E como vocês podem ver, mesmo que mude a banca, as pegadinhas são sempre as mesmas. Então você sabe até o ponto principal que o examinador vai tentar te confundir nesse tema. Alternativa D, no momento em que a despesa foi empenhada. E alternativa E, no mês em que a força de trabalho foi utilizada e a folha foi apropriada. Então aqui é o nosso gabarito. Alternativa E, porque está seguindo o princípio da competência. Lembra que nós temos o regime de caixa e o regime de competência. Nesse caso aqui, está seguindo a competência. Então, gabarito, letra E. Próxima questão, Universidade Federal do Mato Grosso, ano 2024, contador, Prefeitura de Campos de Jordão. O Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, em sua 10ª edição, ano de 2024, diz que as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas são transações que promovem alterações nos elementos patrimoniais da entidade do setor público e que afetam o resultado. São exemplos de variações patrimoniais diminutivas. Então, aqui nós queremos uma VPD. Voltei aqui a questão. Agora voltei aqui, certo? Vamos procurar uma VPD. Alternativa A. Transferências recebidas, surgimento de um passivo sem o correspondente ativo. B. Variações e ganhos com ativos, doações recebidas. C. Transferências concedidas, diminuição ou extinção do valor econômico de um ativo. E D. Benefícios previdenciários e assistenciais, exploração de vendas e bens e serviços. Então, na alternativa A, transferências recebidas seria uma VPA, o que já invalida essa alternativa, porque nós estamos procurando uma VPD. E aqui, na segunda parte da questão, o surgimento de um passivo sem o correspondente ativo, aí sim seria uma VPD, mas a questão A já está errada. A B, valorização e ganhos com ativos, nesse caso seria uma VPA, e doações recebidas também seria uma VPA, então ela está totalmente errada também. C, transferências concedidas é uma diminuição. Diminuição ou extinção do valor econômico de um ativo também é uma diminuição. Então essa aqui está totalmente correta. São duas VPDs.
E a D, benefícios previdenciários e assistenciais, é uma VPD. E exploração e venda de bens, nesse caso seria uma VPA. Porque você está vendendo bem, aquele valor vai entrar no seu caixa, então está aumentando o seu caixa. Nesse caso aqui, gabarito letra C. Próxima questão, Instituto Tupi, ano de 2024, para o cargo de contador, Prefeitura Santa Fé do Sul, acredito. São registros de fatos que aumentam o patrimônio líquido público e que devem ser reconhecidos nos períodos que se referem, segundo o regime de competência. Então, nós acabamos de resolver uma questão que utilizava o regime de competência. Então, mais uma vez, vocês podem ver que os assuntos se repetem muito, até a forma de perguntar se repete, mesmo que seja uma banca diferente e um ano diferente. Alternativa A, liquidação de despesas. Alternativa B, arrecadação de despesas. Alternativa C, compra de estoques. Alternativa D, variações patrimoniais aumentativas. E alternativa E, venda de mercadoria à vista. Então, o nosso gabarito é a alternativa D, variações patrimoniais aumentativas. Então, gabarito letra D. Próxima questão, FCC 2024, analista técnico judiciário do TRT da 7ª Região. De acordo com o Manual da Contabilidade aplicada ao setor público, em uma variação patrimonial, alternativa A, quantitativa decorrente do registro contábil do recebimento de doação em dinheiro com condições atreladas a ela. B, qualitativa decorrente do registro contábil de passivos contingentes. C, qualitativa decorrente do registro contábil de uma abertura de créditos adicionais. D, quantitativa decorrente do registro contábil da redução do valor recuperável de um ativo não gerador de caixa. E alternativa E, qualitativa decorrente do registro contábil de empenho de despesas correntes. Então, gosto de frisar mais uma vez que esse cargo aqui, nós tivemos uma atualização agora, então daqui 2 anos é um cargo que vai estar iniciando já na casa dos 20 mil. Acredito que agora em 2025 esse cargo, o inicial dele está para 16 mil, mais os benefícios está próximo dos 20, e após esse reajuste que foi aprovado, esse cargo vai bater nos 20 mil iniciais. Teoricamente é uma questão simples. Claro que eu não quero dizer que todas as questões dessa prova são simples, mas eu quero dizer que o pouco que você vai estudando, você vê que você vai se tornando competitivo. Eu digo isso porque nós batemos muito na tecla em relação aos concursos de prefeitura, alguns outros concursos para contador, mas você pode ver que quando você estuda para um, você consegue aproveitar esse estudo para outras provas que vão te dar remunerações muito mais interessantes. Então, é interessante que você dê uma olhada em relação a um geral, ao todo, como são feitos os concursos para contador nos dias de hoje. É uma coisa que o Felipe bate muito na tecla em relação às oportunidades, e eu concordo muito com ele. São muitas as oportunidades para contabilidade, e geralmente o cargo de contador não tem muitos inscritos se comparado, por exemplo, com outros cargos que pagam esse mesmo valor inicial. Então, vale muito a pena para nós que temos essa formação em contabilidade, focarmos nos concursos para contador. Agora, em relação a como você poderia resolver essa questão até de uma forma um pouco mais rápida, como a gente já viu, as variações patrimoniais, como aqui ela está falando, não está falando sobre uma VPD ou uma VPA, o comando da questão só está falando em variação patrimonial. Nós sabemos que é entrada ou saída de dinheiro. Se tem entrada ou saída de dinheiro, é algo quantitativo. Então, a alternativa B,
fala de algo qualitativo, a C também de qualitativo, nós já podemos excluir essas duas. A alternativa E também fala de qualitativo, nós íamos ficar só em dúvida entre a A e a alternativa D. Então, só aí você já ia excluir duas alternativas. Lembrando que no pior dos cenários, caso você não lembra, não saiba qual é aquela alternativa correta exatamente, é melhor você chutar entre duas do que chutar entre 5. Então, por mais que você vá chutar aquela questão, você está guiando o seu chute por uma probabilidade maior de acerto. E nesse caso aqui, para essa questão, nosso gabarito é a alternativa D. É uma variação patrimonial, é quantitativa, decorre do registro contábil da redução de um valor recuperável de um ativo não gerador de caixa. E qual seria o problema em relação à alternativa A? Lembra como nós falamos em relação a uma doação sem contraprestação? Nesse exemplo aqui, a alternativa está nos trazendo uma doação em dinheiro com condições atreladas a ela. Então, esse condições atreladas a ela significa que tem uma contraprestação. Então, por isso que o nosso gabarito é a alternativa D. Próxima questão, Instituto Consulplano, de 2024, para o cargo de auditor de controle externo. As variações patrimoniais são transações que promovem alterações nos elementos patrimoniais das entidades do setor público. Portanto, a contratação de operações de crédito é classificada como alternativa A, variação quantitativa diminutiva, B, variação quantitativa aumentativa, C, variação qualitativa e D, variação mista. Então, para essa questão, o nosso gabarito é a alternativa C, é uma variação qualitativa. E por que seria nesse caso, uma variação qualitativa? Como nós vimos na questão anterior, quando nós falamos em relação a VPA e VPD, é aumentativo ou diminutivo, ou seja, uma receita ou uma despesa. Quando nós vemos em relação à operação de crédito, vamos supor que você fez um empréstimo aí de R$100. Entrou R$100 na sua conta, só que você aumentou também sua dívida em R$100. Você vai ter que pagar esses R$100 em alguma hora. Por isso que é algo qualitativo. Vai ser um lançamento a débito e um lançamento a crédito. Você vai lançar no seu ativo e vai lançar no seu passivo. Por isso, nesse caso, seria qualitativo. É diferente, por exemplo, de uma doação, que é algo aumentativo, ou, por exemplo, uma transferência, por exemplo, a prefeitura transferindo para uma ONG da cidade. Nesse caso, aí seria uma diminutiva. Então, só para vocês entenderem a diferença de um ou para o outro. Nesse caso, é uma pegadinha que a banca fez, é uma variação qualitativa. Interessante que ficou logo em seguida da questão que nós vimos sobre os temas qualitativo e quantitativo, mas isso foi uma coincidência ver essa pegadinha para a gente. Próxima questão, banca IBAD, cargo contador, Prefeitura de Rio Branco. Considere o excerto abaixo. As variações patrimoniais podem afetar os ativos, passivos, patrimônio líquido e resultados da entidade. Por exemplo, a aquisição de um novo equipamento, variação patrimonial permutativa, aumenta o valor dos ativos, enquanto o pagamento de uma dívida, variação patrimonial modificativa, reduz os passivos. Podemos afirmar, no excerto acima, que faz referência ao chamado alternativa A, efeito dos elementos patrimoniais, B, natureza econômica da contabilidade, C, impacto na gestão contábil, D, registro contábil e E, demonstração do resultado contábil.
Então, para essa questão, o nosso gabarito vai ser a alternativa A. Efeito nos elementos patrimoniais. Próxima questão, banca COSEAC, cargo de contador, Prefeitura de Niterói. O Manual da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o MCASP, descreve as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas como transações que promovem alterações nos elementos patrimoniais da entidade do setor público que afetam o resultado. A variação patrimonial aumentativa realiza-se nas seguintes situações, exceto. Isso aqui é uma palavrinha que a gente tem que tomar muito cuidado também quando nós fazemos provas. Nem todas as bancas deixam destacado o exceto. Então, às vezes, eles colocam de uma forma bem sutil no texto, que é para a gente procurar, por exemplo, a alternativa errada. E isso faz com que nós acabamos caindo nessa pegadinha e perdendo uma questão que geralmente, às vezes, não é nem tão difícil, e perdemos um ponto por, às vezes, pressa ou falta de atenção. Então, muita atenção, muito cuidado quando você estiver resolvendo questões para acabar não perdendo pontos preciosos que vão custar a sua aprovação. Agora, voltando para as alternativas, a alternativa A, pela geração natural de novos ativos, independentemente da intervenção de terceiros. B, quando deixar de existir correspondente valor do ativo, por transferência de sua propriedade para terceiro. C, quando a extinção parcial ou total de um passivo, qualquer que seja o motivo, sem desaparecimento concomitante de um ativo no valor igual ou maior. E D, nas transações com contribuintes ou terceiros, quando esses efetuarem o pagamento ou assumirem compromisso firme de efetivá-lo. Quer pela ocorrência de um fato gerador de natureza tributária, investidura na propriedade de bens anteriormente pertencentes à entidade, ou a fruição de serviços por estes prestados. Para essa questão, o nosso gabarito é a alternativa B. E nós chegamos ao final da nossa bateria de questões. Eu espero que vocês possam ter entendido bem em relação às variações patrimoniais e geralmente as maiores pegadinhas que a banca tenta fazer com a gente em relação a esse tópico. Eu espero que você tenha gostado da aula, que tenha sido proveitoso para você. Recomendo você que assista todas as aulas anteriores também, porque como vocês podem ver, aula após aula, os conteúdos vão se agregando e vão somando no seu conhecimento. Então é muito importante porque para resolver algumas questões, por mais que você não saiba completamente aquele tópico, você pode usar algum outro tópico para poder eliminar alguma alternativa e ainda consegue matar aquela questão, mesmo que você não saiba 100% qual a alternativa correta. Então, sugiro que você assista todas as nossas aulas e eu espero vocês na próxima semana para mais uma aula e em busca da nossa aprovação. É isso aí, pessoal. Boa sorte nas provas, bons estudos e até o próximo vídeo.